Ainda sozinho. Deixa o pessoal começar a entrar. Puta merda, esqueci de fazer os negocinhos. Legal, Joaquim. Fala, João. Gemeri. Tamo aqui só nós dois por enquanto. Nós três, né? Esperar a galera entrar um pouquinho aí. Dá um minuto aí pra galera entrar pra gente começar a conversar. Fala, FA. Marcelo, vou acenar pra todo mundo aqui. Acenar. Eita, virou a câmera. Fala, Matheus Souto. Bem, enquanto as pessoas vão entrando aí, a gente vai conversando sobre o que aconteceu durante a semana, né? Hoje a gente vai conversar com o João Guilherme para falar sobre o poder da leitura. A gente vai conversar como que funciona, desde quando que ele começou a ler, por que ele começou a ler, como que isso influencia a vida dele, a maturidade, o pensamento, enfim. Mas enquanto a gente não começa a falar com o João, nós somos 9 aqui. A minha meta eram 10 pessoas hoje, porque semana passada eram 5, eu queria o dobro. Então eu queria hoje 10 pessoas, batemos 10 pessoas. Então estamos muito felizes aí. João S. Souto, Hudson ADM01, fala Hudson. Pecinha Rafa, fala Queixo. Olha, Marcelo tá aqui também. Sim, essa semana a gente fez vídeos sobre cancelamento e responsabilidade afetiva. Vocês viram os vídeos? Alguém viu o vídeo sobre cancelamento aí? Fala aqui nos comentários pra mim. O que é que vocês acharam? A galera não tá querendo falar muito sobre cancelamento. Bem, vou deixar esse espaço aqui pra vocês falarem o que vocês acharam sobre o vídeo, enquanto o João não entra. Eu queria agradecer, né, às 13 pessoas que estão aqui agora. Não sei se vocês fizeram parte desse montante, mas muitas pessoas compartilharam os vídeos. E, cara, eu tive um alcance absurdo, eu não esperava mesmo. Muitos feedbacks, muitas pessoas falaram comigo, eu fiquei muito feliz. E é pra isso que esse Instagram nasceu, né? Pra eu ter troca com pessoas que eu não conheço, com pessoas que eu conheço, pra mudar minha opinião, pra mudar de novo, pra refazer um sentido que já tá feito na minha cabeça. Então eu tô muito, muito feliz com como essa semana decorreu, né? Ó, o cachorro latindo. Acho que não vi o que fala do cancelamento. Eu fiz na terça-feira. Acho que é legal ver. O Luiz Felipe Martins entrou, Sael entrou também. Somos 15 já. Caraca, tá louco esse negócio. Acho que não, certeza, né? Vale a pena ver, mano, porque é um assunto que é muito recorrente hoje em dia, né? Todo mundo quer cancelar alguém, o tempo inteiro as pessoas falam sobre essa cultura e o quão intolerante ela é, né? E como os malefícios de a gente trazer isso pro nosso dia a dia, meu Deus do céu. Eu estou tomando um café aí, né? Porque o Black vai tomar café, então tô tomando um café com o Black. Antes que alguém fale algo sobre isso, o João é meu amigão, tá? Eu chamo ele de Black a vida inteira, então não tem racismo aqui, é só um jeito de falar. Pois é, o que eu queria falar mais agora, queria falar sobre o meu entrevistado, né, que já vai entrar. O João Guilherme, né, a gente se conhece na escola, mas a gente realmente virou amigo depois desse momento. Tem a mesma idade que eu, 21 anos, é daqui de Manaus também. Católico, e os outros adjetivos eu vou deixar na mão dele aí pra ele falar um pouco pra vocês. Acho que já dá pra ele entrar. O João tá aí? Tá, né? Comenta aqui que eu não tô te vendo. Fala Ingrid, entrou Dani. Caraca, 16 pessoas. Pera aí, deixa eu ver, eu sempre esqueço como que chama alguém. Bem, cadê João Guilherme? João Guilherme. Desculpa, eu rotei, galera. E aí? Amigo, deixa eu ajeitar Beleza, minha... mano? Boa. O João Lima entrou agora também na live. 18 pessoas já. Bati minha meta que eram 10 pessoas. Tá conseguindo ouvir direitinho? Tô. A Vocês imagem estão... tá tudo ruim? Inclusive, vocês que estão aí na live, estão conseguindo me chutar bem? Tá boa a imagem? Tá travando? Falem aqui nesse começo, só pra gente não ficar parando depois. Por enquanto, o Iá Torres entrou. Fala, Iá. Jussi Pinheiro e Giga Lunieri. Oi, Gui. Fala, Jussi. Áudio tá bom.
Matheus Saniac entrou também. Não tinha aparecido antes. Fala. Enzo QM, Dávila Duda. Tá show. Cara, então tá show. Bora começar aqui. João, queria que a Bora. gente começasse um pouco falando sobre ti. Eu falei por alto, né? Teu nome, João Guilherme, idade, onde estudou, mas eu queria que deixar na tua mão aí a responsabilidade de se apresentar para essa galera que tá aqui com a gente hoje. Beleza. Meu nome é João Guilherme. Eu nasci na Bahia, não em Manaus. Toma, olha só o cara que tá, tá sabendo da informação. Eu nasci na Bahia, vim para cá para Manaus com 1 ano, sou praticamente manauara, né? Estudei no Lato Ciência a minha vida toda. Tenho 21 anos. Para quem gosta de signo, sou Capricórnio, eu acho. Dizem que eu sou de Aquários. E sou focado, assim, bastante em leitura. Já há 3 anos, sabe? Mais sobre isso. Legal. Então esse aí é um pouco do João Guilherme aí que a gente vai conversar hoje. Primeiro eu queria conversar contigo, João, sobre como que foi que surgiu esse hábito na tua vida, né? Como é que começou? Tu lê desde muito novo? Tu começou... Eu vou deixar salvo sim, gente, no IGTV. Vou tentar salvar, mas fica 24 horas. Depois eu vou ver como é que eu faço. Enfim, tu começou desde muito novo. Explica um pouco pra gente aí qual é a tua relação com a leitura. Sim. É até estranho falar isso, porque com o hábito de leitura que eu tenho hoje em dia, assim, não tem como conceber que em 3 anos eu consegui fazer isso, porque minha vida toda eu nunca gostei de leitura. Tipo, para mim, pegar um livro era dormir, ou quando passava alguma coisa na escola, sabe? Passava Prova. didático sobre. Eu sempre achava, tipo, muito chato, não lia nada. Mas eu sempre fui bem nas áreas de humanas, sabe? Tipo, história, literatura. Mesmo sem ler, eu gostava daquilo. E com o tempo, assim, depois que eu saí eu acho que o marco, assim, inicial da minha vida mesmo, foi quando a gente teve a nossa colação de grau. Tipo, no dia fatídico da colação de grau, que quando a gente tava jogando lá, qual é o nome do negócio que fala? Sei lá, cap, não sei. Não sei também como é que chama. Pois Aí é. tu teve um Jogando insight. aquele Falou negócio. assim, agora vai mudar. Não, eu jogando assim, tipo, aí eu ouvia que os professores falam, né, pra gente. Caramba, eu não sei o que eu quero realmente fazer da minha vida. Eu precisava fazer direito, mas, tipo, por motivos, assim, nada a ver. Até por questão financeira, assim, não, tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro e tal. E tem humanas na área, então vou fazer isso aqui. Só que não era o que eu realmente gostava. Aí quando eu ouvi nossos professores, sei lá, acho que eu sempre gostei de história, vou fazer história. Uhum. Naquele momento eu, tipo, decidi. Aí eu já tinha feito vestibular, né, daqui para direito, não passei. Mas eu passei no Enem já para o que eu queria, tanto aqui em Manaus como na Bahia, que era onde eu pretendia morar. Aí, quando eu fui, eu fiz 940 na redação do Enem. Aí, fiquei feliz pra caramba, mesmo não estudando. Minha vida escolar, é bom falar isso, porque minha vida escolar foi uma merda. Eu fiz recuperação desde a quinta série. Da quinta série até o terceiro ano. Então, eu não era um cara estudioso, sabe? Eu não gostava mesmo. Aí eu decidi fazer história. Se eu vou fazer história e tal, já que é uma área que, né, bem desenvolvida, então eu vou fazer na USP ou na Unicamp, lá em São Paulo. Aí eu tentei, em 2017, não passei. E teve um marco na minha vida principal, que definiu realmente, foi que eu assisti um documentário chamado Brasil Paralelo. Quem me mostrou até na época foi o Joey, José Lucas. Ele mostrou assim, tipo, ele nem tinha assistido tanto, eu tinha falado, olha, mano. Rapidinho. Em 2017 tu fez vestibular, daí tu passou pra história aqui e passou na Bahia. Aí em 2018? A gente acabou em 2016, certo? Certo, Aí 2016. em 2017 eu comecei, tipo, fazer o Evolução. Aí eu fiz o vestibular, acho que, sei lá, Passou. agosto, setembro, por aí. Mas nessa época eu assisti esse documentário, foi nesse meio tempo. Entendi. Assisti esse documentário e ali eu dei de cara com o mundo real. Porque antigamente eu dei aula em 2017 como professor de história, num cursinho pré-vestibular aqui em Manaus, o VIP. E eu não tinha noção realmente. Eu sabia as partes históricas, descobri o Brasil, Primeira Guerra Mundial, essas coisas, eu sabia explicar sobre isso, mas não tinha noção da realidade do que acontecia, sabe? Uhum. E nesse documentário eu dei de frente, porque antigamente eu imaginava que eu ia entrar na faculdade e ia ficar inteligente. Eu nunca imaginei ler. Todo mundo, né? Vai entrar na faculdade. Todo mundo tá na faculdade. Exatamente. Eu pensava que ia vir assim, em abstrato, sabe?
Sim. Aí eu assisti esse documentário e eu vi, não, tá totalmente errada a história da minha vida, do que eu acredito, do que eu não acredito, essas coisas todas. E eu comecei a estudar. Logo depois disso, eu dei de cara com um cara que é o essencial assim na minha vida pro estudo, que é o Olavo de Carvalho, se tornou meu professor depois. E eu comecei a ler. Logo depois desse documentário, passou uma semana, comecei a ler pra caramba. Até um livro que eu hoje em dia não gosto, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, mas eu continuei. Em 2018 foi a iniciação realmente da minha vida, que eu nunca tinha lido nada praticamente. Aí em 2018, nos 2 primeiros meses, já tinha lido 10 livros, sabe? Então aquilo ali, pô, surgiu para mim. E eu comecei a leitura na política, estudando política. Então li sobre armas, sobre como funciona sistema político, o que é direita, o que é esquerda. Foi isso que me chamou primeiro. E ao longo do tempo foi mudando. Foi assim que começou. Então tu lia todos os dias. Todos os dias. Por 2 meses, foi quando tu começou, deu 10 livros durante 2 meses. Foi a minha meta do ano, sabe? Como eu já tinha começado em 2017, assim, em agosto, no final, eu não tinha um hábito tão bom, não sabia selecionar os livros direito. Um cara que me ajudou muito também nisso, que já estava lendo bastante, é o Richard, que ele já lia o que eu estava me propondo a ler. Em 2018 foi uma meta minha, pô, vou ler todos os dias, vou deixar um dia de lado. Aí, e tu leu todos os dias de 2018? Não, todos os dias não. Mas nos primeiros meses. Mas eu gostei que humanizou aqui o papo. É também difícil, todos os dias. É porque tem dia assim que não dá, né? Sei lá, o cara fica com preguiça. Acontece até hoje. Entendi. Mas então, foram surgindo pessoas na tua vida que mostraram esse hábito pra ti. Tu falou assim, interessante. Por que eu não faço isso pra mim? Foi isso? Sim, exatamente. O início foi assim, né? Porque eu assisti esse documentário e eu vi, não, pô, tem alguma coisa errada no que eu penso, na estrutura do mundo, e o que eu quero mudar realmente eu não sabia o que eu queria mudar. Eu pensava, tipo, vou fazer história, geralmente quando o pessoal vai fazer alguma coisa de humanos, vou fazer história, vou fazer geografia, vou mudar o mundo, vou fazer isso. Então, quando eu vi aquele documentário, eu vi, caramba, tá tudo errado o que eu penso. Vou começar a estudar, realmente. Aí, ali eu comecei. Mas tiveram pessoas essenciais na minha vida. E a primeira delas foi o Joey e depois o Richard. E, essencialmente, o Olavo, né? Entendi. Mas, assim, na família, tu tinha algum exemplo que falasse assim, pô, minha tia, meu pai, meu padrasto, enfim, não, muito ou não? Não. Meus pais não têm hábito de leitura. Minha mãe gosta, assim, sabe? Ler um pouco coisas da área dela também. Mas nada de hábito de leitura. Porque hábito que eu considero como se fosse a pessoa ler todos os dias. Tem aquela rotina mesmo, sabe? Entendi. Então, não tive. E a minha família é toda da Bahia, né? Só mora eu e minha mãe aqui. E então, tu começou nessa, né? De tipo assim, eu não sei o que eu quero mudar no mundo, eu sei que eu quero mudar alguma coisa no mundo, mas eu preciso entender alguma coisa até então. Sim. Nessa pegada, né? Sim. Foi isso que foi transformando, né? E isso eu tô falando em 2018, nós estamos em 2020, e cada vez mais o meu hábito de leitura foi transformando a minha mente. E hoje eu quero mais me mudar, me transformar, ser uma pessoa melhor do que, né, essencialmente mudar o mundo. Eu quero mudar coisas específicas, sabe? Entendi. Bora ler aqui a pergunta da Mary. Qual foi a primeira mudança que tu percebeu depois desse novo hábito? O que mudou na tua vida aí? Tu falou assim, caraca, isso é perceptível. Perceptível. Essa palavra aí. Eu fiquei, assim, uma pessoa mais regrada, sabe? Antigamente, eu acordava tarde demais. Disciplinado. Físico, porque é muito difícil você sentar para estudar, para ler alguma coisa, mesmo sendo uma coisa que você gosta. Então, teve essa questão da disciplina em si. Foi a primeira coisa que mudou na minha vida. Cadê? Mary, né? Foi da Mary. Tá. Cara, é muito isso, né? Hoje eu conversando com o João mais cedo, eu falei pra ele, cara, eu não tenho dificuldade em ler. Eu tenho dificuldade em começar a ler. De pegar um livro, sentar e parar. Beleza, vou ler agora. Porque exige muito, né, da gente. A gente pensa que não, mas a gente tá tão acostumado com essas mídias que jogam muita desinformação, um negócio mais didático, um negócio mais interativo, que quando a gente para pra ver uma coisa que é monótona, né, a gente fica assim, ei, pô, peraí, que tem outras coisas pra eu fazer, né? Sim. E aí, sente então que isso aí te ajudou a ser disciplinado em outras áreas, né? Tipo...
É porque isso vai Exercício refletir com para outras coisas. alimentação, essas coisas foram mudando na tua vida? Sim, sim. Hoje em dia, eu tô mais regrado, assim. Eu acho que foi por causa da quaresma que eu fiz. A primeira vez que eu fiz quaresma foi em 2020, né, agora. De que Então, foi? mudou. O que que é? De que foi a quaresma? Eu fiz de açúcar, no total, assim, tipo, café sem açúcar, Pô, legal. coisas que tinham açúcar, e comidas que eu tô acostumado a comer, tipo McDonald's, essas coisas assim, que eu comia direto. Hoje em dia, eu não sinto mais tanta vontade, sabe? Sei. Então, foi disciplinando, fui conectando aqui o que que é necessidade, o que que não é. Legal. Te trouxe essa visão um pouco mais minimalista, né? De o que tu precisa mesmo fazer para ser a Sim, pessoa que sim, quer ser. sim. Porque é Aí uma a coisa que eu foco. Pode Opa. falar. Não, não, fala aí, conclui, porque eu ia É perguntar. uma coisa que eu foco muito hoje em dia, assim, é na construção de virtudes, assim, na minha vida, sabe? Aham. Então, o que eu posso melhorar, assim, tanto nos meus pensamentos como nas minhas atitudes, eu tento fazer agora, e por causa da leitura, que me deu essa visão ampla. Legal. Agora, eu vou ler aqui a pergunta da Nick, mas antes eu queria falar para vocês que se vocês acham que tem alguém que pode se interessar por esse papo, vocês podem mandar para o direct da pessoa. Que aí a pessoa vai poder acompanhar a live aqui junto com a gente, beleza? A Nick perguntou aqui, você achava que você tinha razão de tudo já sem ter lido nada? Em algum Quem fez essa momento, pergunta? a Nick. Pô, isso é interessante. Sim, quando eu comecei a ler, eu pensava que era Deus, assim, falando. Eu queria debater com todo mundo, achava que só eu estava certo, que eu estava lendo, aí queria meio que humilhar as pessoas que estavam ao meu redor. E isso, eu acho que é uma sequência que vai seguindo na vida intelectual. Porque quando você tem contato, você não sabe muitas coisas. Você acha que sabe aquelas coisas. Aí quando você tem o conhecimento profundo sobre aquilo, mesmo que você tenha lido só um livro sobre o determinado assunto, você já acha que você pode explicar para todo mundo o mundo, como ele funciona, essas coisas todas. E acabou acontecendo isso comigo. Só que é questão de tempo, sabe? E você se disciplinar, você falar assim, pô, isso tá errado, isso não é certo. Eu acho que eu tenho que passar coisas boas para as pessoas, não precisa passar o conhecimento denegrindo alguém ou humilhando. Então foram fases, né? No começo tu se empoderou ali do conhecimento, falou assim, agora eu sei, agora eu mando, né? Aí depois tu Sim, entendeu, exatamente. falava assim. Sim, sim. É Tem, legal, né? Porque a Nick tá começando a vida agora, né? Então, tipo assim, ela tem essa é, noção também, é interessante, né? sim. O Que Sael o aqui, Sael, né? O próximo é o vai. Sael, né? É, Das tuas 24 horas, quanto tempo tu consegue passar lendo? Eu tento me programar assim, porque agora eu tô lendo mais, né? Mas tento ler 2 livros por vez, assim, de vez. Um de literatura, um de política, ou um de literatura e história. Agora eu tô lendo, se eu não me engano, 4 ao mesmo toma. tempo. Mas são de assuntos diferentes, sabe? Tipo, um é de poesia, o outro de estudo mesmo, que é a vida intelectual, um de fábulas, que eu leio todo dia, uma fábula assim é pequena, e um de história. Mas eu tento passar uns 4, 5 horas lendo. Pô, 4 ou 5 horas. É análogo às pessoas que veem várias séries ao mesmo tempo, né? Sim, Que tá, sim. tipo assim, eu vejo aquela série pra dormir, vejo aquela série aqui porque eu gosto da história. É basicamente Mas, isso. e é importante falar que isso serve para o meu caso, porque a minha estrutura de vida, o que eu quero seguir, é para uma formação intelectual. Entendi. Quero me tornar isso lá na frente. Mas outras pessoas que querem só ter um conhecimento, querem se conhecer melhor, elas podem fazer 1 hora por dia, já está muito bom mesmo. Entendi. É a questão do adequar o objetivo da pessoa, né? Entender o que ela Exatamente. quer chegar e quais são os meios, as ferramentas que tu pode usar, né? E não importa se tu. As pessoas ficam falando, tu lê, sei lá, 40 livros por ano. Não importa tanto isso. Se você lê 3 livros por ano, 5 livros por ano e entender, é melhor do que você ler 40 e não entender nada. Boa. Então, Qualidade não é quantidade, né? obviamente. O João aqui falou, mas diga começar a ler com algo mais leve. Como é que funciona isso para ti? Quando tu começou, né, na tua primeira experiência, passei 2 meses lendo 4 livros. Foram 4 livros, né? Não, em 2 meses, É, no 10. começo. 10 livros. Pois é. 10 livros. Como é que tu começou? Tu já pegou aqueles livros densos, cansativos, sabe, com aquelas palavras difíceis de a gente entender, que a gente tem que reler a frase, ou tu falou assim, não, eu tenho que começar com esse livro que é mais leve, para eu criar o hábito, para depois eu pegar uma Sim. porrada? Infelizmente, no começo, não tive essa humildade de, não, vou começar pelos livros
Pequeno bem mais Príncipe. fáceis. Não vou começar pelo Pequeno Príncipe, exatamente isso. Eu quis, como eu cheguei na leitura pela política, eu comecei por isso. Então, tinham palavras, assim, difíceis. Mas eu comecei, o ano de 2018, comecei por um livro chamado Pare de Acreditar no Governo. Porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Então, tipo, é um livro que fala do Brasil, teorias políticas, mas é até simples. Só que eu fui passando, eu li um livro, assim, de meio que filosofia misturado com outra coisa. Mas depois eu fui me adequando e vendo que, não, eu não tenho capacidade ainda para entender isso. Porque, pô, já passei muitas vezes, eu passo hoje, eu tava lendo um livro hoje, que eu passo por uma frase, eu não tô entendendo o que tá passando aqui. O cara tá escrevendo em português, tá tudo, eu conheço todas as palavras, mas não tô conseguindo entender o que ele tá falando. E depois eu fui me adequando, não, eu tenho que começar agora. Por exemplo, esse ano, eu tô muito focado em ler literatura e história. Eu quero captar consciência humana, como as pessoas são, como elas funcionam, como eu posso agregar isso a mim, sabe? Então, eu estou focando mais nisso. Então, literatura, posso ler O Pequeno Príncipe, que é um livro ótimo. Tem que ler. Mas não pode parar aí, sabe? Legal. Aqui a Simone comentou Construção de Virtudes. Realmente, eu acho que a leitura... Pode até falar um pouco. Como que te ajudou nessa construção das tuas virtudes? Como que interferiu na tua moral? Ou se interferiu na tua moral? Como é que foi isso ao passar do tempo que tu ia lendo as coisas? Ajudou em alguma coisa? Ajudou totalmente. Eu acho que eu antes das leituras, eu era uma pessoa completamente alienada. E como qualquer pessoa alienada, ela pensa que sabe de tudo. Certo. Pensando que sabe de tudo, você começa a ter atitudes ruins para com as pessoas, sabe? Rapidão, peraí. Tava na live. Fecha a porta da cozinha. Parei de atrapalhar aqui. Volta o raciocínio. Desculpa aí, galera, que é ao vivo aqui, a família atrapalhou. Ele quer falar sobre leitura também. Mas, pois então eu fui adequando isso às leituras que eu fazia, como eu falei, de literatura, de política, e vendo quais são as figuras humanas que eu poderia me espelhar. Eu li um livro esse ano mesmo que foi essencial assim para minha vida, até para amadurecer a minha fé, que é um livro chamado A Imitação de Cristo, que dizem ser o segundo livro mais importante depois da Bíblia. Esse livro aqui, ó. É o livro 500 páginas, mais ou menos. Bom, assim, meio que adequando o que Jesus ensinou e o que a Bíblia mostra e o que a gente pode seguir daquilo ali. Então, é exatamente você imitar a Cristo. E uma figura pública que eu gosto muito, que é o Ítalo Marcilli, e ele fala isso, você também tem que imitar as pessoas que você considera seus espelhos, sabe? Para você, pô, eu tô me guiando por isso aqui, eu acho que isso aqui é certo, o cara ama bastante a mulher dele, cuida dos filhos, o que ele faz? Então, eu vou tentar fazer isso na minha vida. Então, a leitura, além de te dar a bagagem, ela te dá a possibilidade de conhecer pessoas desse tipo, sabe? Foi assim que eu criei. Eu sou um pecador ainda, mas eu tenho a noção do que eu devo seguir, sabe? Cada vez mais. Tu foi tentando pegar as virtudes que tu já tinha e adquiriu, né, como católico, e tentando fundamentar isso em leitura, né? Isso. E consertando os meus defeitos, né? Deixa eu ver mais aqui. E quando começa a ler melhora tudo, né? Melhora como uma pessoa também. A Nick é engraçada, é verdade isso. Deixa eu ver. Já utilizou leitura dinâmica? Cara, é teu irmão, né? É o meu irmão. Eu li sobre leitura dinâmica num livro chamado Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Só que eu li em 2018. E eu te afirmo que eu não me aprofundei nisso, infelizmente. Assim, eu sei sobre leitura dinâmica, mas eu meio que não aplico, sabe? E isso é legal falar, né? Que às vezes a gente lê um livro, passa um tempo e a gente esquece tudo que a gente leu, né? Sim. Eu comento com o Richard direto isso, que ele sempre fala, mano, lê sobre o imaginário que tem no Como Ler Livros, e eu sempre esqueço, vou adequando a outras leituras e tal. Tá aí, a Mary perguntou aqui, tem um manual de como ler livros? E juntar logo com a pergunta do Matheus, como tu decide qual livro ler? Tipo,
dá uma dica aí pra galera. Como que... Quem não lê livros, né? Como que a gente deve escolher um livro e tal? Sim, a Mary perguntou, né? Tem um manual de como ler? Eu sinceramente não sei, mas tem bases de como você pode começar a ler e meios para isso, que é Como Ler Livros, é um livro do Mortimer Adler, deixa eu pegar aqui, que é bom para as pessoas verem se quiserem comprar depois. É um livro Esse livro eu sei grandinho, que ele é bem grande. é um Ele é livro grandão. grandinho. Os americanos lá nos Estados Unidos estudavam muito por esse livro para aprender, né, a ler. E lá tem uma lista no final de 100 livros essenciais que todo mundo deve saber. Agora tem vários outros livros, assim, tipo A Vida Intelectual, do Mortimer, do Padre Sertilange, é muito bom. Mas a pergunta do Matheus F.A., como tu decides qual livro ler? Cara, uma coisa que eu acredito muito, que o meu professor Olavo de Carvalho fala, é que você não aprende aquilo que você não tem vontade. Ou seja, qual é o assunto que você tem vontade de ler no momento? Agora, o que você tem vontade de conhecer realmente? É aí que você vai se guiar. Então, vamos supor, eu quero entender sobre política. Eu vou ver as figuras políticas que têm mais a ver com o meu pensamento e ver o que eles leram, o que eles selecionaram, o que eles falam. E daí eu vou começar a pesquisar. Por exemplo, eu não consigo ver um vídeo de alguém que eu gosto e ele cita algum livro, eu não pesquisar o livro na Amazon para ver se eu posso comprar, se tem a ver com o que eu estou pensando ou adequar a minha leitura da época, sabe? Então, eu faço por isso. Não sei se é o certo. Entendi. Então é muito do momento, né? Não dá pra eu querer falar assim, eu quero aprender isso, eu vou aprender isso. Não, tipo assim, o que tu tá interessado naquela hora, né? Sim, exatamente. Por exemplo, eu estava te falando anteriormente, né? Que a gente se ligou. Eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a origem das ideias, da história das ideias. Ó, por que tu pensa o que tu pensa? Realmente. Da onde vem isso? Então, eu tenho que buscar isso no começo do ser humano. Qual é o começo do ser humano? Teatro. Como as pessoas se comunicavam. Aí eu leio literatura, que é o que eu estou tentando fazer agora, cada vez mais. Aí, como eu me baseio quais livros ler de literatura, eu não vou ler um John Green da vida, que é um cara que começou agora, que não tem expressão assim tão forte, eu vou ler o quê? Os clássicos. O que os grandes homens da humanidade leram. Porque aí eu consigo me basear. Não, se todo mundo leu isso aqui, se Leonardo da Vinci, se Leibniz, os caras grandes leram tais livros, então eu acho que são livros que eu posso ler. E geralmente, livros clássicos, se você não gostou de um livro clássico, geralmente o problema está em você, não no livro. Então tente ler de novo e ver o que é de importante. Entendi. O João fez até um comentário aqui, ó. Na época da escola a gente tinha que ler muitos clássicos. Na época eu não gostava muito. Hoje percebo o quão importante não abandonar os clássicos. Tem esse mesmo pensamento? É exatamente o que tu acabou de falar, né? Não sei se tu tinha Sim. lido. Agora, João, se eu puder te dar um conselho, seria de que os clássicos brasileiros realmente são meio chatos, e é o que a gente tinha que ler. Tipo, a Moreninha. Não sei o Machado de Assis, né? Que eu gosto bastante do Machado de Assis. Mas tente ler livros, os clássicos de outros países. Da Rússia, dos Estados Unidos, que aí você vai conseguir adaptar mesmo. Porque geralmente a literatura brasileira, ela quer focar muito no nacional. Ela não fala no ser humano. E a literatura dos outros países, elas focam o que é a essência do ser humano. E como ele é, de traição, essas coisas todas. Entendi. Eu queria levantar um ponto aqui sobre. Agora tu citou que tem muita vontade de entender o que, que tem por trás dos nossos pensamentos, porque a gente pensa da forma que a gente pensa. E eu acho que é muito importante, quando a gente está criando um hábito, a gente fundamentar o porquê das coisas. Porque aí sim tu consegue visualizar o final do túnel, né? Falar assim, Sim, eu tô lendo esse livro por quê? Qual que é a figura maior, né, que tá por trás desse livro que eu quero ler, sobre o que, que eu quero fazer daqui a um tempo, ou como que isso vai interferir na minha vida, né? Porque a sim, gente é um ser que gosta, né, de justificativas, de estar ali fazendo algo coerente com a nossa vivência e tudo mais, né? sim. Isso é essencial, porque para mim, o que eu materializei agora na minha vida, é uma coisa que eu penso constantemente, que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. A gente sabe que a gente vai morrer. A única coisa que a gente sabe realmente, assim, que a gente pode dar certeza é isso. Então, você tem que meditar sobre a sua morte, sobre até a sua chegada lá, porque você nunca sabe quando vai ser, como vai ser. Então, eu tento pensar
em como eu estou sendo no momento. Se a minha morte chegar, eu estou feliz com quem eu fui, sabe? Eu tenho esse julgamento, assim, que eu penso em Deus. Deus, no momento do meu julgamento, ele vai estar feliz com o que eu fui, como eu fui como filho, como eu fui com meus amigos, como eu fui como a minha vida, as oportunidades que ele deu na minha vida, eu realmente segui. E a base da vida é essencialmente isso. Tem o Nietzsche, ele fala que você aguenta viver de qualquer forma, mas você tem que ter um sentido para isso. Ou seja, você pode ser pobre, você pode ser tá na África e tal, mas se você tem um sentido pelo qual viver, você aguenta qualquer como viver, sabe? Isso tem um livro que é até uma das minhas indicações, que é do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que é a história de um cara que é psiquiatra e foi para um campo de concentração. Ele foi porque ele não queria deixar os pais dele e acabou indo para um campo de concentração. Lá ficou separado e lá ele fala como foi a vida dele e como as pessoas se entregavam para aquela situação. Porque aquelas pessoas já perderam o sentido da vida. Ah, vou morrer mesmo, acabou, não existe mais nada, por que Deus está fazendo isso comigo? Então eles se perdiam, não conseguiam mais trabalhar, às vezes via seu amigo assassinado, se perdia. Existiam os capos, que eram as pessoas que se vendiam, tipo, próprios judeus, que torturavam outros judeus para ganhar cigarro, para ganhar comida a mais, essas coisas. Uhum. E ele foi um cara diferenciado. Foi um cara que viveu tudo isso e conseguiu ver, não, tem uma luz no fim do túnel. Eu vou começar a passar sobre isso aqui, porque eu não vou ser um cara forte. Exatamente. Então, isso é a base da vida. Se você tem um sentido pelo qual viver, você consegue qualquer como. Você aguenta qualquer como. Acabaram de colocar essa frase aqui na Torres, ó. Quem tem um porquê, a gente aguenta qualquer como. Aqui, deixa eu ver. Indica algum livro para começar a estudar sobre política? Indico. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Peraí, deixa eu até mostrar esse livro. Se você quer entender o que acontece no Brasil e tiver a humildade de, não, eu não sei nada, realmente, eu vou parar para estudar, vou refletir sobre minhas ideias, ler esse livro aqui, que é essencial para entender o Brasil até de hoje. E é interessante, tu citou agora a humildade. Eu acho que toda leitura tem que ter, né? A humildade de tu abrir e entender que tu tá vendo uma nova perspectiva sobre aquele assunto, né? Então, sim, não é uma verdade absoluta, mas é uma outra visão que pode agregar no que tu pensa ou pode descartar, né? Você nunca tem um conhecimento só pelas coisas que são favoráveis a você. Você tem que saber sempre o oposto. Porque até você pode mudar de uma certa forma. Porque você está buscando a verdade. Se você está buscando realmente conhecer, está buscando a verdade, está buscando conhecer a realidade, você tem que ver todos os pontos. Eu já li muitos livros que eu não gostei, de autores que têm uma visão política diferente da minha, mas eu tive que ler do mesmo jeito para conseguir entender como ele pensa e até entender pessoas que pensam como ele. Legal. E assim, se a gente for colocar hoje, tu mesmo disseste, começou o teu hábito da leitura depois daquele momento fatídico de jogar o cap pro alto, falar assim, vou instalar agora. Se a gente colocar o João Guilherme daquele momento do João Guilherme para cá, a gente vê duas pessoas totalmente diferentes, né? Sim. E como que isso, tipo assim, eu quero que tu exemplifique as mudanças que aconteceram na tua vida, sabe? Tipo, meu Deus, eu comecei a enxergar mais essas coisas, o meu vocabulário mudou, eu agora tenho um senso crítico que já me leva a pensar de uma outra forma. Como é que a leitura conseguiu te mudar nesse aspecto? Sim, a primeira coisa assim que você vai percebendo quando você tem uma vida de estudos é que você começa a selecionar aquilo que você consome. E as pessoas que estão perto de você. Tem um dito do São Tomás de Aquino, ele fala Idem vale et idem noli. Seus amigos são aqueles que pensam como você e odeiam as mesmas coisas que você. Então você começa a selecionar as pessoas que você quer ter como centro. Vou até rebaixar agora um pouquinho. Eu falei de São Tomás de Aquino, vou falar agora do Caio Carneiro. Caio Carneiro fala, no livro Seja Foda, ele fala bem assim, num grupo tem que sempre sempre estar perto de pessoas que são melhores do que você, são superiores do que você em alguma coisa. Não superior a tudo,
porque ninguém nesse caso não tem nenhum santo, nem Jesus Cristo ali. Então, ter pessoas que são melhores do que você no conhecimento sobre literatura, sobre história, sobre medicina, essas coisas todas. Então, eu comecei a selecionar isso. Com isso, você vai tendo uma vida mais solitária, tendo uma vida mais melancólica, por assim dizer. E fui selecionando tanto as minhas amizades quanto as músicas que eu ouvia. Eu nunca fui assim de ouvir sertanejo, nem funk, nessas coisas. Sempre ouvi tipo, rock, blues, essas coisas. E as mudanças que foram surgindo foram propriamente em mim. É isso que é importante dizer, porque as mudanças que as pessoas pensam é sempre no outro. Ah, como eu vou enxergar o outro? Você tem que enxergar o que está mudando em você. Ninguém muda o mundo se não arrumar a sua cama. Isso é o essencial. Porque todo mundo quer, não, vou ajudar os pobres, vou fazer aquilo e tal. Mas e aí, tá lavando os pratos da tua casa? E aí, tu tá arrumando a tua cama? Tu tá se conhecendo? A leitura fala muito mais disso, sabe? Do que você usar um livro para revolucionar. Você usa o livro para se conhecer e aí você fazer mudanças circunstanciais. Que foi o que eu fiz. Tanto de seleção de amigo, como de música. Tanto do que eu vou ver, o que eu vou me prestar a ver. Porque tem um escritor alemão que ele fala que a beleza é o que conduz um homem sensível ao espírito. Ou seja, aquilo que é belo. Hoje, eu amo a beleza, isso estética. Não estou falando de mulher porque tem que ser perfeita, não essas besteiras. Mas eu estou falando tipo uma obra de arte, tanto para eu ler como para observar, assim, de uma pintura, de uma escultura, quanto de filmes que possam me passar alguma coisa. Então foram diversas coisas que foram mudando na minha vida com esse contato com a leitura. Fui selecionando porque você é muito aquilo que você consome, né? Tanto de alimentos, se você come coisas gordas, você vai ser um gordo. Se você adquire conhecimento sobre como funciona o mundo, como funciona o seu ser, você vai aumentando isso no seu ser. Eu acho que é interessante te perguntar agora, essa mudança, essa seletividade toda que foi surgindo com o teu senso crítico, ela foi automática? Ou foi algo que, assim... Porque eu me vejo nessa mesma situação. Eu, hoje, como católico, tem coisas que eu simplesmente não vou me colocando, sabe? Não é porque eu penso e falo, mas para mim é incoerente, sabe? Para ti, esse processo é automático já, ou tu tem que falar, não, isso aqui não tem nada a ver com o meu plano de vida, com as coisas que eu leio, com o que eu acredito hoje em dia. Como é que funciona isso para ti, por exemplo? Eu só não entendi em que parte específica, assim, de tipo, eu dar a minha posição sobre alguma coisa ou eu falar, não entendi. O que tu consome, tá. as pessoas com quem tu fala, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Eu fui criando meio que essa barreira assim na minha vida de conseguir, não, aqui eu vou jogar as coisas boas. E hoje em dia, assim, eu consigo selecionar. Eu vejo assim, pô, esse cara dá para ser meu amigo. Esse filme dá para eu assistir que vai me passar alguma coisa. Hoje em dia ficou mais natural, mas tu tem que formalizar essa sua sensibilidade. E com isso, é só a leitura que pode te dar. E só se você conseguir adaptar isso a conhecer as melhores pessoas do mundo e você conseguir captar e se melhorar sozinho. Mas eu acho mais fácil começar pela leitura. E aí já entra um pouco sobre a questão da oportunidade. O que tu acha que a leitura trouxe de oportunidade para tua vida? Como um leitor, como alguém que gosta, tem os interesses que tu tem, podendo compartilhar isso com pessoas que pensam a mesma coisa. Quais foram as oportunidades, pessoas que tu conheceu? Como é que foi a tua vivência depois de que tu entrou nesse mundo? Eu me sinto, assim, não chega a ser a questão de oportunidade, mas eu me sinto uma pessoa bem mais forte hoje em dia, sabe? Uma pessoa que tem uma segurança, assim, eu penso dessa forma, eu posso estar errado, mas eu vou ficar na minha casa, me cuidando e sabendo o que é certo para a minha vida futura. Mas uma oportunidade que eu tive muito grande, assim, que foi essencial para eu focar realmente no que era a minha vocação, foi em 2018, no final de 2018, olha, tinha começado a minha vida, assim, realmente. Foi quando eu fui para São Paulo para o lançamento de um livro de um cara, assim, que é do primeiro livro que eu li do ano, que foi do Para de Acreditar no Governo. É um cara que fez doutorado em Oxford, conheceu o símbolo do meu pensamento político na Inglaterra, ficou na casa do cara e tal.
Então, um cara que tinha muito conhecimento. E famoso. Tem, aqui no debate público, ele é bem conhecido. Aí eu fui e mandei um e-mail para ele, falando que eu tava indo pro lançamento. Tipo, um cara de Manaus tava indo pro lançamento dele. Aí, beleza, né? Eu chego lá em E tu Manaus... foi pra isso? Eu fui pra isso. Tipo, só isso, eu mandei isso. Beleza. Aí quando eu chego lá lá em São Paulo, sozinho, aí eu vou ver meu e-mail, tem um e-mail dele lá falando: ah, João, pô, fico muito agradecido de você ter vindo aqui só pro lançamento. Você topa tomar um café? Eu, puta merda, não acredito. O que eu vou falar pra esse cara e tal? Esse cara foi o mesmo cara que leu o primeiro livro que tu leu, então? Não, foi o primeiro cara, foi o cara que escreveu o livro que eu li. Caraca, bicho, que legal, mano. Tipo, e que marca ele, interessante, né? sim, e ele entrevistou, tipo, traduziu também um livro do cara, principal cara, que hoje morreu, principal cara do meu pensamento político na Inglaterra, cara, tipo, americano, Mano, ou porra, inglês. Aí um rolê isso ele, aí, mano. Um grande rolê. ele mandou mensagem pra mim e tal, e depois eu passei meu WhatsApp, a gente conseguiu se falar. Não aconteceu o café, mas aconteceu um jantar. Cara, quando eu desci assim do carro, meu Deus do céu, tava tudo arrumadão. E ele mexendo no celular, quando eu cheguei lá, aí eu, boa noite, Bruno. Aí ele, boa noite, tal, sentei com ele e conversamos. Mano, a gente conversou mais de 2 horas, assim, sobre política, Caraca, sobre que várias foda. visões, assim, sobre... Também tava em época de eleição, a gente falando sobre. Cara, foi sensacional. E eu tenho o telefone dele até hoje, tenho o WhatsApp dele, converso com ele de vez em quando. E como que foi? É engraçado, né? O primeiro livro que tu leu na tua fase de leitura, Sim, e aí sim. depois, tipo assim, tu já embarcou numa fase de eu vou ler muitos livros pra chegar no momento de tipo, conversar com um cara que plantou a semente, assim, né? Em Sim. ti. Caraca, que foda. Pô, E eu fiquei muito legal. feliz porque ele mandou um áudio assim pra minha mãe, né? Eu falei, minha mãe tava agoniada, né? Feliz pra caramba. Aí ele mandou um áudio falando, tipo, agradecendo tudo que tava acontecendo, que eu era um menino muito inteligente e tal. Aí eu me engrandeci, né? Eu fiquei muito feliz e me deu um fortalecimento maior pra seguir essa vida e ver uma pessoa como ele que eu quero seguir, tanto no debate público quanto na vida pessoal. Quando foi que tu encontrou ele no passado? Retrasado? 2018, acho que setembro de 2018. E hoje em dia, Caraca, tipo, eu tenho o telefone dele. Se quiser mandar uma mensagem pra ele e tal. caraca, muito foda, mano. E Legal saber. foram outras coisas que foram acontecendo, sabe? Eu Sim. fiz. Além de Eu acho conversas, né, que assim, pela vida vão acontecendo aleatoriamente, que tu vai tendo e conexões novas que vão surgindo, né? que. Sim, exatamente. Exatamente. E hoje, fala pra mim, tipo, não existe mais livro, o João não pode mais ler. Como é que tu se define se não tivesse mais leitura, se não tivesse mais livros pra te ler? Como é que seria o João Guilherme hoje em dia? Um homem medíocre. Se eu não tiver leitura até. Eu acho que até o final da minha vida eu serei medíocre. Definitivamente isso. Eu serei um cara. Medíocre significa mediano, né? Um cara que é normalzinho, vai. Só na linha, não tem nada. Não cresce, não evolui. Fica naquela coisa. Entendi. Sabe? Então tu atribui a leitura tipo assim, é o pilar da evolução do ser humano, Sim. então. É questão de maturidade. E você saber selecionar bons livros, você focar na sua vida, você atribuir virtudes na sua vida e tirar os defeitos. A leitura é essencial para isso. Porque essencialmente você vai ver vidas de outras pessoas, pensamento de outras pessoas. E você não vai conseguir ter tanto pensamento especializado com conversas assim cotidianas. Só se você tiver, sei lá, se for o Príncipe Charles e tal, que só conhece o cara top, aí sim. Entendi. Entendeu? Caraca, mano. E por que eu ia perguntar? Acabei esquecendo. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma Bora ver. pergunta. Tem o da Merrick. Posso ler? Pode ler, claro. Quer dizer, não sei se é pergunta. Eu tenho esse livro do Como Ler Livros e tal. Tu que me indicou. O lá em cima me empresta estava me referindo do livro de Imitando Cristo. Eu não entendi muito a Tá. pergunta dela. Ela, lá em cima, antes, ela perguntou se podia emprestar esse livro, Imitando Ah, Cristo. tá. Posso sim. Acho que foi isso. Posso sim. Aí o Matheus aqui, concordo plenamente, faço a mesma coisa. Eu acho que aqui o Matheus estava falando em relação a selecionar a leitura, né? Selecionar sobre tópicos que tu esteja interessado no momento para que flua, né? Uhum.
E aí o João fez aqui, essa indagação me fez lembrar dos livros Sapiens, já leu? Já li o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Te confesso que eu não gostei. Desculpa. Não sei se tu gostou, mas eu não gosto do Harari, né? O historiador israelita. Eu Troquem acho um um livro áudio assim depois, bem... galera, agora. É, Mandem áudios aí pra ver o que Harari errou, pelo visto. eu não gosto Ou muito do acertou, livro né? dele, não. Geralmente eu não confio. Tem uma dica, se alguém quiser seguir. Livros que são best-sellers internacionais, não confio muito, não. Siga o que é mais certo, que as grandes pessoas da humanidade que já morreram falam que é bom. Geralmente você Então, vai conseguir se filtrar mesmo. boa. É porque acaba que o best-seller ele só tem esse carimbo, né? Ele vendeu muito. Mas Sim. aí, entre vender muito e ter um conteúdo de qualidade, né? O marketing tá aí para diferenciar as coisas, né? O cara pode vender muito sendo Essa vazio. questão, ó, por exemplo, esse livro aqui que eu já citei, o Caio Carneiro, Seja Foda. É um livro bom, normal, mas é um best-seller. Eu acho que até hoje é um dos livros mais vendidos do Brasil. E é um livro superficial. Eu tava até falando, você lê esse livro, você pensa que vai conquistar o mundo, você vai... Ah, não, agora eu consigo dominar o mundo, eu me conheço totalmente, dá 2 semanas, tu não sabe mais nada do que aquilo ali não serve mais pra ti, porque não tem profundidade. Aquilo ali não reflete na tua vida. Então tem que seguir livros que te dão essa profundidade. E a Mary até falou aqui, ó, duas certezas segundo o Caio Carneiro, que vamos morrer e que não sabemos o dia, né? Sim. Que eu acho que é o fim da frase. Ele tem muitas coisas boas nesse livro, mas ficar só nele te torna medíocre. Acho que teu Boa. irmão falou aqui também. Tem alguns brasileiros que eu gosto, principalmente Machado de Assis. Já li um pouco da literatura russa. Gostei muito, é muito bom. É uma das minhas indicações de hoje também vai ser uma literatura russa. E aí, logo abaixo, vem a pergunta do João. Ó, tem aqui vários elogios, né, à sua pessoa. Mas, João, aqui a gente entra um pouco sobre as dicas, né? Marcar ou não marcar livros? Como é que tu lê livro? Vai riscando tudo, vai colocando post-it, vai dobrando a orelha em todas as páginas que tu acha importante. Como é que tu faz? No começo da minha vida assim, de leitura, eu não sabia como marcar as coisas. Mas até no livro, quem quiser comprar no Como Ler Livros, ele ensina, que é radiografia que fala, né? Ele ensina como você deve fazer, mas tente pensar na hora que você estiver lendo o livro, tente pensar no que realmente é essencial para você poder marcar com marca-texto, por exemplo. Marca-texto eu uso para as coisas primordiais, assim, que é o essencial daquele parágrafo ou daquela página. E com lápis as coisas que são boas, assim, que eu tenho que relembrar, que eu tenho que reler. E depois disso, às vezes eu anoto coisas ao lado, tipo, falou tal coisa, eu tenho um pensamento sobre aquilo. Eu boto uma setinha e escrevo no próprio livro. Eu não tenho medo de sujar o livro, não. E agora eu estou usando essas paradinhas aqui, post-it, que aí eu vou marcando depois coisas tipo, lembrei do que isso é importante, quero reler. Aí fica assim o livro. Sabe? Aí é só pegar. Basicamente isso. Mas quem quiser comprar o livro lá, Como Ler Livros, é um livro meio cansativo, mas Ele é bem grande ensina mesmo. sobre isso, sabe? E a leitura também é chata. Porque coisas te ensinando, como ler livros, assim, vai te ensinar cada parte. Tem leitura dinâmica, tem tal. Aí tu fica meio chateado. Fica aí até a Mas dica tem para livros começar mais... no Pequeno Príncipe, né? Começa no Pequeno Príncipe melhor e depois... melhor começar pelo Pequeno Príncipe. Ou ler livros... Uma das minhas indicações, não sei se eu já posso fazer, mas uma das minhas indicações de hoje é exatamente aquele livro do psiquiatra que eu falei, que foi pro campo de concentração. E é um livro muito pequeno, sei lá, 170 páginas. Aqui, ó. Como que chama? Em busca de sentido. Em busca de sentido. Viktor Frankl. É o cara da terceira escola de psicologia. Que a primeira é o Adler, a segunda é o Freud, o terceiro é ele. O tipo de terapia que se faz é a logoterapia, que é o que? Estabelecer sentido na sua vida. Então, a base, quando o cara chega assim, é até bizarro como ele faz, mas um cara chega assim no consultório dele, ele já morreu, né? Mas quando o cara chegava no consultório dele, ele falava assim, tô com tal problema. Ele, por que tu não se mata? Ele só falava assim. Aí o cara, não me mato por causa disso, por causa do meu filho e tal. Então a gente vai estabelecer os sentidos da tua vida pra tu não fazer isso. E isso vai ser a forma de tu se levantar, né, dessa depressão,
que ele estiver sofrendo na hora. Legal. Aqui, mais comentários também sobre a sua pessoa. Boa noite, Gui. Tão especial te ver falando, Gui. Você faz parte da minha vida. Parabéns, Gui. Deus te abençoe. Um abraço para todo mundo. Carinho. Muito boa essa história. Acho que essa história de tu ter conhecido o escritor lá do primeiro livro. Sempre muito inteligente. Muito inteligente. Rapaz, é inteligente mesmo. Meu Deus, que orgulho. Obrigado. Tá. Aí o João fez uma pergunta. Por que você achou que o direito não era sua faculdade? Cara, teu irmão faz direito? Faz direito. Ah, tá. Beleza. Eu assim, realmente eu nunca gostei do direito. Eu, quando era mais novo, assim, como aqui em Manaus só existe praticamente medicina, direito e engenharia e alguns administração, eu pensava que eu tinha que focar minha vida nisso. Então, eu estabelecia que deveria ser, a minha vida deveria ser focada no dinheiro. Aí, como eu também ouvia de algumas pessoas que você também tinha que agregar tanto o dinheiro como a felicidade, eu gosto de humanas, então direito tem humanos e eu vou ganhar dinheiro, então eu vou fazer isso. Uhum. Só que isso é uma mentalidade pueril, né? É infantil. Porque se você faz algo bem, você vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Realmente. Se você se esforça, você não é um cara medíocre, você vai ganhar dinheiro com aquilo. E o direito, depois eu vi que não era realmente o que eu queria da vida. Eu pensava em ser delegado da Polícia Federal. Aí depois foi estabelecendo que não é isso, realmente. A minha vocação, sabe? Para o que eu sou bom. E eu descobri, sabe uma coisa que é interessante? Eu não penso hoje em dia nisso, mas quando a gente, na escola e tal, professores falavam, ninguém quer ser mais professor, essas coisas, e aí todo mundo começava a rir. Eu lembro que eu nunca ria. Não sei porquê. Chorava. Involuntário. Tipo, era involuntário, sabe? Eu não vou rir disso aqui. Não acontecia nada assim, tipo, caramba, por que eu não rio disso? Uhum. Vai ver que eu sempre pensei, não, a minha vida vai ser uma vida de estudos, então, sei lá. Já tava ali, tu pode nem ser. sabia, né? Exatamente. Tanto que eu pensei depois fazer história, e hoje em dia eu vou fazer ciências políticas e economia. Legal. A dica para os livros a gente vai deixar para o final da live. A gente vai dar umas dicas aí. Deixa eu ver. Tem algum autor que você não se cansa de ler? Eu Autor? essa pergunta por ele. Aquele. Se quiser responder, se tu acertar. Vamos falar aqui de Olavo de Carvalho, enquanto ele bebe água. Exatamente. Dele. Pode até falar um pouco de Olavo, o que ele significa para ti. Eu sou o aluno do Olavo de Carvalho. Isso eu tive humildade para fazer. Foi o quê? Eu sempre admirei o Olavo depois que eu comecei a estudar. E eu via que eu não tinha competência para alcançar o que ele falava. Porque muitas pessoas conhecem o Olavo do mínimo, que é o Olavo jornalístico, que escreve os artigos sobre tal coisa e tal. Só que o Olavo filósofo, que é o Olavo professor, eles falam de coisas tão assim, acima da humanidade, as pessoas não conseguem conceber, que eu não consigo fazer isso. Eu vi alguns alunos dele falando e eu segurava aquilo em mim, eu tenho que estudar antes para começar a ser aluno dele. E eu comecei a ser aluno em 2019, acho que final de 2018, começo de 2019, por aí. E isso fez com que eu me tornasse católico depois. Eu era deísta, que é uma coisa meio intelectual, que parece ser intelectual, que é o que tipo, Voltaire, né, que é não é nem um filósofo, foi um jornalista do iluminismo, que ele falava assim, eu não acredito no Deus que... Eu acredito no Deus que criou os homens, mas não no Deus que os homens criaram. É até bonito, tu olha assim, não, verdade, aconteceu tanta coisa na igreja, coisa ruim e tal. E eu fui estabelecendo isso. Só que eu via que não tinha profundidade em nada do que eu falava. Eu não via as coisas como realmente eram. Aquilo ali não estava mais me ajudando a crescer. Sendo suficiente para ti, né? Não era suficiente. Eu só estava querendo botar... Opa, que travou o João. Não sei se travou só para mim. Travou aí para vocês, galera? Eu vou deixar salvo a live sim, para quem tá pedindo. Tem gente me mandando aqui por WhatsApp também, mas eu vou deixar salvo. Voltou. Foi o meu? Voltou. Foi o meu? Foi. Puta merda, apareceu aqui fraco, alguma coisa fraca. Poxa, onde eu tava? Até onde vocês ouviram? Pois é, agora... Mano, encerra e volta, travou. Até onde tu ouviu, na verdade? Até onde eu ouvi?
É, Eu vi que tava falando que não estava sendo suficiente, mas para ti tu ter um pensamento e não aprofundar ele. sim. Foi, aí eu adquiri, né, essa rotina, que eu tinha muito preconceito, assim, em relação a existe pecado, não existe. E eu vi que isso configurou um fortalecimento, assim, para minha vida, sabe? De virtudes. Olhar o que é uma amizade verdadeiramente, amar mais minha mãe. Então, isso foi focando. E eu, hoje em dia, tipo, eu tenho muita vontade de estudar a história dos santos. Então, vai começando a sua vida de leitura. É isso que eu As quero coisas vão explicar se também para as pessoas. conectando, né? Vai Exatamente. tendo Né? motivo para ter mais conhecimento sobre aquele assunto. Sim, aí o que eu falei. Como selecionar as leituras? Seleciona com base naquilo que você está afim de aprender no momento. Mas seja sincero com você. Busque as pessoas que realmente saibam sobre aquilo ali. E você vai estudando. Aí você vai ler um livro que o cara vai falar sobre outro assunto. Aí tu, caramba, esse assunto também é interessante. Aí tu vai adquirindo. Se você quer ter uma visão completa, você leia todas as vertentes do que você se propõe a estudar. Legal. A gente, faltam 4 minutos para acabar a live aqui, porque a gente sempre faz uma live de 1 hora. Eu ia perguntar do João como que ele acha que a leitura pode ajudar a sociedade. Só que ainda há pouco ele respondeu isso, né? Ele falou como que isso muda ele. Acha que se não tivesse leitura, a gente seria medíocre, né? A gente seria pessoas medianas, que não evoluiriam, enfim. Então eu acho que eu vou pular essa pergunta e deixar o João falar por uns 2 minutos aí. Qual que é a mensagem final para as pessoas? O que tu acha? Como que tu tem que convencer essas 16 pessoas que estão aqui com a gente a ler o livro, a começar a ler? Por que tu acha que elas devem começar a ler? Como que tu acha que isso pode mudar a vida delas? E, enfim, fala um pouco aí pra gente rápido que eu vou te acelerando. Beleza. A essência é que vocês têm que atribuir sentido da vida. Pense nisso. Crie um eu ideal. Escreva, pode até escrever para vocês, como vocês queriam ser lembrados. A partir daí vocês vão ter na cabeça, olha, eu quero ser lembrado dessa forma. O quanto eu estou distante dessa pessoa que eu quero ser lembrado. Eu não estou falando em questão material, estou falando como pessoa. Uma pessoa que ajuda os outros, essas coisas. Vocês vão escrever para vocês mesmos. E tenha a sinceridade de saber que a leitura ajudará nisso. Fortalecerá, sabe? Uhum. Eu acho que a ideia essencialmente é isso. É difícil começar? Mas é um hábito. Tente fazer isso pelo menos por 21 dias, acordando cedo, sabe? Tem que acordar cedo. Se você Arrumando a não cama. acorda cedo, se você, arrumar a cama, fazer as coisas dentro de casa, servir as outras pessoas e tem o hábito. Pelo menos que seja 1 hora por dia. Seja 10 páginas por dia. Leia. E é bom, né, colocar... Oi? O bom seria 30 páginas por dia, mas pode ser só 10. É bom colocar metas pequenas, né? Para quem não tem hábito nenhum, como eu, Sim. sempre que eu comecei a ler livros, eu me dei bem, foi começando assim um capítulo. Aí quando eu fui ver, eu tava lendo 3 boas. Aí quando eu fui ver, tava indo. Tanto que eu não li tantos livros na vida. Ó. Tem 1 minuto e 41 para nossa live acabar aqui, João. Então, essa é a mensagem que o João deu aí pra gente. Eu acho que é uma mensagem muito importante. Eu queria só mostrar os livros, caso alguém queira. Pode ir. Vai. Tem 1 minuto e 30 segundos. Então, eu Aquele vou deixar lá, um post depois, tá, gente? Mas vão anotando. Do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. A Imaginação Educada, Northrop Frye. Literatura, A Morte de Ivan Ilitch, essencial para quem faz direito, tá? Tolstói, literatura russa. Esse aqui é essencial para quem quer começar a estudar. A Educação da Vontade. Os Temperamentos, para você se conhecer, saber quais são as suas tendências. Tá? Os Temperamentos. E o livro que eu já falei lá, O Mínimo. Só isso. Pode falar aí, João. Esses são os livros. Faltam 40 segundos aqui para a gente terminar a nossa live. Eu queria agradecer ao João pela presença. Eu vou deixar todos esses livros que ele indicou para vocês e o porquê, né? Tipo assim, o motivo pelo qual vocês devem ler, né? Tipo, literatura, galera do direito, galera para entender um pouco mais sobre temperamento. João, fala pra gente uma música aí pra galera escutar, que tu acha que essa live aí pode simbolizar pra gente. Uma música. A Estrada, da Cidade Negra. A Estrada Cidade Negra. E um sentimento que fica aqui. O que tu espera agora dessas 16 pessoas aqui que seguem com a gente? O que tu quer pra elas? Que sentimento tu quer passar agora? Eu quero passar... Não sei se chega um sentimento, mas... 9 segundos, então. Fala.
confiança e sentido na vida de vocês. Tentem buscar isso. Um beijo, E eu tô gente. muito Obrigado feliz pela agora. live. Agradeço.